Salve galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Auremir e o tema da aula de hoje é polinômios para o ensino fundamental, parte 1. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu gostei e agora então, vamos para a aula. Bom gente, vou dar um tempo aí para você bater um print aí do esquema, tá? Beleza? Essa aqui é a nossa primeira parte de polinômios para o ensino fundamental, tá? Ele vai tratar de algumas definições do polinômio, tá? Alguns tipos de polinômio, a classificação deles, tá certo? E o grau do polinômio, tá? No próximo vídeo que a gente vai lançar na próxima semana, aí vai ter sim, aí a segunda parte que vai ter as operações, tá, do polinômio, tá ok? E a gente vai ver adição, multiplicação, divisão entre polinômios, beleza? Então vamos começar a nossa aula, tá? Então, polinômios. Os polinômios são expressões algébricas formadas por números. Esse número é chamado de coeficiente, tá? Então eu vou deixar aqui em destaque, tá? Coeficiente, tá ok? E formado também por letras, que é chamado de parte literal, tá ok? As letras, elas representam um valor numérico desconhecido, ou seja, um número que eu não conheço. Digamos que eu tenho aqui um número de uma medida x que eu queira conhecer e eu não sei, então esse número vai ser representado por uma letra. X, Y, Z, A, B, C, bom, enfim. Quem está observando a situação é quem define a letra que vai ser utilizada, tá ok? Então, o polinômio ele é classificado de algumas maneiras, como com relação ao seu número de termos, tá? O polinômio que tem apenas um termo, ele é chamado de monômio, tá? Que essa aqui, parte aqui é monômio, binômio e trinômio. Monômio, apenas um termo. Então aqui a gente tem um exemplo aqui de 3x. Parte numérica, parte literal. Então aqui, ó, essas duas partes juntas, elas formam um termo, tá? Binômio, ele possui dois termos, né? Parte numérica, parte literal, primeiro termo. Parte literal, e a parte numérica aqui é o número 1 que tá implícito, tá? Não está implícito aqui dentro, ele só tem apenas um número y, tá? Então aqui x, esse número x aqui, ele é diferente do número y, tá? Então, por isso que ele forma dois termos. Se fosse 3x aqui com mais um x aqui, eu poderia juntar os termos e fazer um único. Porém, como eles são letras diferentes, isso quer dizer que eles representam números diferentes. Então eu não posso juntar esses números, ok? Trinômio. Ele vai possuir três termos, certo? Eu tenho aqui x elevado ao quadrado, 3x e 7. Eita, professor, eu posso juntar x quadrado com x? Não, não pode, porque esse x, ó, ele tem um expoente 2. E esse x aqui tem um expoente 1. Para que você possa juntar, e a gente vai ver isso na próxima aula, que é a soma de polinômios, tá? Você só pode juntar termos se eles forem exatamente iguais. A parte literal for exatamente igual. Beleza? Uma observação interessante é que um polinômio acima de 3 termos, ele é chamado apenas de polinômio, tá? Ele não recebe uma nomenclatura diferente. Só tem nomenclatura para os 3 primeiros termos, o monômio, binômio e o trinômio, tá? Na segunda parte aqui a gente tem aqui grau do polinômio. O grau do polinômio é dado pela soma dos expoentes da parte literal. Ou seja, se eu tiver duas partes literais, eu somo, vejo qual que tem aqui. Aqui eu tenho quem? O número 1 e aqui o número 3. Quem é o maior deles? O maior deles é o 3. Então, eu posso dizer que esse polinômio ele é de grau 3. Tá? Eu tenho aqui, no exemplo 2, aqui eu tenho 4x ao quadrado, y mais 8x à terceira, y à terceira. Então aqui eu tenho 2 com mais 1, 3. Aqui eu tenho 3 mais 3 é 6. Então esse aqui é o maior, né? Então, ó, a soma desses dois deu maior do que esse aqui. Então eu posso dizer que o grau do polinômio é a soma desses termos aqui que são maiores. Então ele aqui é de grau 6, beleza? Bom, gente, temos aqui dois exercícios para a gente fazer, tá? Tá certo? Um é falando, o número 1, está dizendo sobre
classifica os polinômios quanto ao número de termos. Então, lembrando lá que a gente viu, né? Um polinômio ele é formado por quem? Monômio, binômio, trinômio e polinômio, tá? Então aqui, ó, na letra A está escrito 3x elevado à quarta, y à terceira, z e a. Então, esta parte aqui, ó, forma um único termo, tá? Então, ele é chamado de monômio, tá? Ok? Beleza? Então, agora aqui a gente tem a seguinte, no letra B, 3a mais 2b mais 3z. 1, 2, 3 termos. Professor, mas como é que eu vou identificar? Gente, preste atenção, o sinal ou mais ou menos, ele vai diferenciar um termo de outro termo, tá certo? Então aqui, ó, tem um sinal de mais, outro sinal de mais. Ó. Então, 1, 2, 3 termos, tá? Então ela aqui é chamado de trinômio, tá? Beleza? Todo mundo entendeu aí, ó? Tudo certo, né? Letra C, ó. Tem aqui, ó, 4AB mais 2. Sinal de mais, ó, tem um termo, dois termos, tá? Então, ali aqui é um binômio, tá? Binômio. Ok. Lembram lá, ó? Sinal de mais, sinal de mais, sinal de menos, ó. Separado, ó. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 termos, tá? Então, lembram na observação que eu coloquei? Um polinômio acima de 3 termos, ele é chamado de apenas de polinômio, tá? Polinômio. Ok? Belezinha? Questão número 2. Identifique o grau dos polinômios, certo? Lembram que eu falei da questão do grau do polinômio? Ele é a soma dos expoentes de cada termo desse aí, ó. Então, no primeiro termo do letra A, eu tenho 3 mais 1, dá 4. Aqui eu tenho 1 mais 1, dá 2. Então, aqui eu tenho 2 mais 1, dá 3 também. Então, aqui, ó, qual é o grau desse polinômio? É onde vai ter o expoente maior, a soma maior. Então, ó, deu a soma maior aqui, ó, no 4. Então, ele é de quarto grau, tá? Ok? Bom, aqui, ó, 2 no letra B, 2x elevado a 4. Então, aqui só tem o número 4. E aqui eu tenho um termo que ele não tem parte literal. Então, quando o termo não tem parte literal, ele tem o zero, tá? Entre 4 e 0, que é o maior, claro, o 4. Então, ele aqui também é um polinômio de quarto grau, tá? Agora aqui, ó, na letra C, eu tenho aqui 2. Aqui eu tenho a soma de 2 mais 3 mais 6, que dá 9 com 3, 11. E aqui dá 1. Então, que grau é esse polinômio? Ele é do 11º grau, tá? Ok? Beleza? Bom, gente, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não deu seu gostei, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, dá tempo ainda antes desse vídeo terminar, tá ok? Gente, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.